A gente segue com o nosso programa até 6 meses de vida, a alimentação exclusiva para o bebê com leite materno. É sempre a recomendação dos profissionais de saúde para as mamães, para os bebês. A partir de 6 meses começa então a chamada introdução dos alimentos, né? Será sempre assim? Com todo bebê? Fez 6 meses e pronto. E aqueles que por alguma razão não tiveram leite materno? E aqueles que, por exemplo, não apresentam assim a chamada maturidade alimentar? A gente vai conversar sobre isso. Faz o seguinte, chama a vizinha, liga para a amiga, avisa a sua irmã, porque o bate-papo sobre esse universo aqui vai rolar no nosso programa ao vivo com a nutricionista Lídia Souza, nossa convidada. Bom dia, Lídia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, graças a Deus. Eu já comecei a falar com a Lídia o seguinte, que eu pensei que ela ia trazer as duas fofuras que ela tem em casa. A Lara, que tem 2 anos e pouco, né? E a Sarinha, que tem 4 meses. 4 meses, mas ela preferiu deixar esse movimento para um outro dia. Imagina a mamãe sair cedo de casa, mas enfim. Então, ela, além de profissional, tem uma experiência muito bacana de mamãe nesse assunto da introdução alimentar, da maturidade alimentar. Foi difícil para você lá em casa, né? Que a gente vê o profissional e a mamãe. Eu falo que foi desafiador, né? Falar o que eu ensinava e viver na prática foi uma experiência incrível, né? Mas foi muito bom porque eu pude colocar em prática o que eu estudei, né? Ver como que é a experiência, ter aquela, como que eu posso falar, cumplicidade, aquela empatia de se colocar no lugar da mãe, falar assim, isso daqui comigo? é difícil mesmo, né? Mas foi muito bom, muito legal a experiência que eu tive com a Lara, dessa introdução alimentar. E daqui 2 meses eu começo novamente tudo de novo com a Sarinha, né? Essa fase de introdução de alimentos sólidos. Lídia, já começaram a chegar participações, porque a gente lança os nossos temas na internet e as mamães já participam com a gente. Então, daqui a pouco eu vou trazer alguns comentários de mamães. E eu queria perguntar o seguinte, regra rígida em casa também da nutricionista, porque outro dia eu encontrei com a Larinha, que é a mais velha dela, a primogênita, e ela estava comendo com toda alegria, sabe o quê? Como muitas crianças entram ali no salgadinho do pacote, ela estava feliz comendo uva passa. Sim. E ela falou, eu perguntei, você quer que eu segure para você? Que ela ia brincar com uma bola. Ela, não tô comendo. Então, assim, eu achei muito bonitinho. Lá é regra rígida? Como é que é? Não. Eu brinco que, assim, até 2 anos a gente conseguiu manter a Lara sem, né, a introdução de açúcares, né? Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora ela já está com 2 anos e 4 meses, nós não criamos filhos em bolhas, né? Então ela começou a ter experiências com alimentos açucarados, né? Às vezes numa festinha, um brigadeiro, um docinho, mas manter um alimento saudável na rotina alimentar dela é algo que eu tenho procurado fazer no dia a dia. Bom, quando a gente fala em maturidade alimentar, muitas mamães perguntam, meu Deus, e a Lídia, ela preparou pra gente um material. A gente vai chegar aqui posso fazer isso agora, meu diretor? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar alguns tópicos, né, que a Lídia preparou para tratar com a gente aqui com as mamães do nosso Manhã Total. Maturidade alimentar já é o tema. Tá aqui, que bonitinho que ela fez, o desafio para as mamães. E aí a próxima, exatamente isso. Como saber se o bebê está pronto para começar? Tem 6 meses, já posso? Isso. Então, a introdução alimentar a gente precisa avaliar. Completar 6 meses é o marco inicial, né? Isso para os bebês que nasceram a termo. Bebês que não nasceram, né, com a idade gestacional adequada, aí a gente precisa fazer um cálculo adequado e avaliar os sinais de prontidão para saber se está pronto para começar essa introdução alimentar, né? Mas 6 meses é o marco inicial que nós vamos avaliar, né? Não começar antes, né? Nem só com uma papinha, só com uma frutinha. O leite, ele é o alimento principal, independente se é o leite materno ou se é a fórmula. Ele continua sendo o alimento principal até 1 ano de idade. Né? Esta foi uma das questões que chegou aqui pra gente. Se eu não conseguir alimentar, se houve algum problema, também. A fórmula elaborada. A fórmula ela é própria, né, para o bebê desde que ele nasce. A mãezinha que não conseguiu fazer, né, essa amamentação exclusiva, né? Então a fórmula, mesmo assim, até 6 meses
a gente vai seguir essa regra, amamente em livre demanda com a fórmula, né? Respeitando ali o seu bebê, sinal de fome e saciedade. E a partir dos 6 meses a gente avalia tudo isso daqui para a gente começar a introdução desses alimentos sólidos, né? Sentar sem apoio ou com mínimo de apoio? Esse é outro marco que a gente precisa avaliar, né? O bebê precisa sentar sem apoio nenhum, que geralmente é por volta dos 6 meses que ele apresenta esse sinal, né? Ou com o mínimo de apoio. Então, o bebê precisa sustentar aqui o pescoço, ele não pode ficar molinho na hora de colocar dentro do cadeirão, ali na cadeirinha de alimentação, né? Então, o bebê precisa ficar nessa posição de 90 graus, né? Para não correr risco de engasgo, né? Para ele conseguir aprender o processo de mastigação e deglutição. Deglutição ele já tem, mas o processo de mastigação ele é aprendido, porque quando o bebê nasce, ele só faz a sucção, né? É verdade. Então, a mastigação, o bebê vai aprender vendo nós adultos comer. Ele né? repete Ele também, vai repetir as nossas, né, tudo que nós fazemos ali no processo de nos alimentar. Então, eu recebi um comentário aqui da Mariana, achei interessante, casa bem dentro do que você disse. Ela disse que a bebê dela faz as refeições desde bem pequenininha, junto com a família, desde a introdução alimentar. Ótimo. Legal isso é isso. algo que eu gosto de falar muito. O sentar à mesa, inclusive antes do bebê começar a comer, ele já é algo que a gente vai ensinar. O bebê, ele aprende com repetição, né? Então, ter esse hábito de sentar à mesa, a família toda, né? Se você já consegue colocar ele na cadeirinha ali do lado, mesmo que ele ainda não esteja, né, pronto para comer, já está começando a sentar, sustentar o pescocinho. Esse ato de sentar ajuda muito, né? E ele aprende. Então, isso é algo muito bom. Importante. Obrigada, viu, Mariana, pela participação aqui com a gente. Diminui reflexo de protusão de língua. O que é isso, Lídia? Protusão de língua, quando o bebezinho nasce, ele fica com a linguinha lá no céu da boca. Isso chama protusão de língua. Isso, inclusive, é uma forma de proteção que o bebê tem, né? Contra engasgos. Com o passar do tempo, por volta dos 6 meses, 7 meses, esse reflexo de ficar com a linguinha lá no céu da boca, ele vai diminuindo, né? Então, geralmente, no início da introdução alimentar, às vezes você põe a comidinha na boquinha do bebê, ele gospe. Aí a mãe fala, ai, não gostou do alimento. Não é isso, tá aprendendo. Não é isso, é porque isso ainda é um reflexo de segurança do bebê que diminui por volta dessa faixa de 6, 7 meses, o bebê está diminuindo esse reflexo, né? A Lídia também colocou pra gente a questão quando a criança já leva tudo na boca, brinquedos, mordedores, a gente vê que as famílias passam mesmo por isso e demonstra interesse quando os pais estão comendo. É o que a gente disse à mesa que é importante. Isso. Eu queria passar para uma outra parte agora, que você preparou pra gente. Mitos e verdades. Tem tanta coisa que você ouve da vizinha, ouve de uma pessoa da família e aí você fica pensando, né? Vamos lá. Os mitos e verdades que a gente encontra, inclusive se alguém tiver alguma dúvida de mitos e quiser mandar pra gente falar aqui, nós vamos respondendo, né? Um dos mitos e verdades que a gente já até falou, né, é a questão da fórmula. O bebê não conseguiu mamar, né? O leite materno. Eu preciso fazer essa introdução de alimentos mais cedo, antes. Isso é um mito, né? Não é porque o bebê está na fórmula que você tem que começar essa introdução alimentar precocemente. Isso é um mito. Vamos falar mais alguns mitos? Mais algum, então? Algo que eu escuto muito assim... Nutri, meu bebê não dorme à noite. Quando eu começar a introdução alimentar, melhora esse sono do bebê? Né? Posso começar mais cedo para melhorar? Isso também é um mito, a gente não pode introduzir antes e nem sempre o fato de começar a introdução alimentar vai melhorar a rotina do sono da criança. Pode ser outra questão. Isso pode ser outra questão. Mais alguns mitos, né? Mel, será que a gente pode introduzir mel bem comum. na fase Não é um de alimento introdução saudável, alimentar? gente. Parece que é saudável, né? E o mel, ele não é indicado para introdução alimentar até 1 ano de idade, até 2 anos de idade, né? Por causa do risco de botulismo. A indicação é que não introduza mel na alimentação das crianças. Você também colocou algumas coisas importantes na hora da refeição, já estão aqui, né? Para a mamãe, para a pessoa que é responsável por esse bebê, tá atenta.
A gente precisa prestar atenção em algumas coisas e isso foi algo que me pegou na introdução alimentar da Lara. Eu sempre falava muito para as mães assim: mãe, deixa o seu filho sujar, tocar no alimento, né? Porque o comer, ele é uma escadinha e nós passamos por vários processos. Primeiro a criança interage, depois ela toca, ela sente a textura. Comer é a última fase, né, dessa escadinha. E quando chegou a minha vez de falar assim: mãe, deixe o bebê misturar, e a gente fica assim, não quer que suja, não quer que caia comida no chão, não quer que a criança se lambuza, né? Ai, já vamos sentar pra gente seguir o bate-papo. Aí eu falei, gente, não é tão simples assim, né? Porque a rotina do dia a dia, né? As dificuldades da maternidade, ela tá ali, ela não passa, né? E aí a gente tem que aprender a administrar tudo isso, né? Mas com calma, tranquilidade, não desespera nesse momento, dá tudo certo. Achei bacana que cada tópico que ela preparou aqui serve de dica para você, ó, colocar na sua rotina. E eu quero fazer o seguinte, eu preciso encerrar a nossa conversa que está deliciosa, agradecer as muitas participações aqui, desejando um ótimo Natal, tá quase chegando, né? Com alimentos saudáveis na mesa, né, Nutri? Sim. É assim? Por favor, para adultos e crianças? Né? Adultos e crianças. Muito obrigada, Taninha, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer te receber. Fiquei Gratidão, feliz. viu? Gratidão. Já tem pedido para a Nutri voltar, né? A gente vai fazer isso, né?